bora lá, galera. Vamos continuar, tá? Lembra o que eu falei? Eu acho que muita gente, obrigado pelos comentários, pelos feedbacks positivos que a gente tá tendo. Obrigado pelas ideias para novos conteúdos que a gente tá tendo no YouTube. Tamo junto. Mas como eu falei, lembra cara, que você juntar tudo isso, eu vou fazer na prática o que eu acredito que seria legal para você ter no seu time. Então, você já consegue fazer. Mas fica tranquilo que depois que acabar todos esses conteúdos, a gente vai. Então, galera, vamos lá. Você aprendeu sobre divisão de jogo, ou seja, você aprendeu o que é o CS, como ele se divide o CS competitivo, parte básica e também já teve ideias de parte avançada, né? O quanto você tem que estar preparado para pistol, para antiforçado, para anti-eco. Você soube como que os rounds se dividem, certo? Você soube como funciona o loss bônus, a importância do loss bônus? Show de bola. Então você sabe a ideia de quando você tá no antes do freeze time, certo? Porque você sabe o que você tem que se preparar e cada round como ele pode ser diferente antes do freeze time, beleza? Eu coloquei um bônus ali, o mapa do foco, tá? Que é algo focado para o forçado. Não tem nada a ver com o assunto geral, mas como a gente estava falando de loss bônus, eu falei, vou colocar esse mapa do foco aqui. Como eu falei, às vezes eu vou colocar algumas partes práticas para não ficar tão cansativo. E agora você vai partir para a aula 4, vamos dizer, que é início de round. O que você faz no início de round? E aí, cara, de novo, quem acha e já quer responder isso de forma gigantesca, calma e lembra das nossas do Apoca Academy, qual que é o intuito. E qual que é o intuito? Ir com calma e você sabendo fragmentar as coisas para no final até ficar mais fácil para você estudar e você melhorar o seu time, você melhorar sua compreensão do jogo e etc. Então, galera, início de round, que coisa simples que parece, né? Mas não tanto assim, tá? Nós vamos dividir então o que você faz no início de round de TR, tá? Lembra, galera? Eu tô colocando esses 5 que na verdade são 4, o quinto que é o cancelar. Quando sair disso, saiu do início de round. Ah, Poca, mas eu quero saber o que fazer no meio de round. Calma, garoto. Ah, Poca, eu quero saber o que fazer se eu ganhar um jogador. Calma, eu quero saber. Calma. Isso aqui é o início de round, certo? Muitas vezes o jogo é decidido só nisso aqui. O round, desculpa, é decidido só nisso aqui. Quando não for decidido aqui, você vai ter que esperar para aula 5, aula 6, aula 7, por aí vai, certo? Então vamos lá. Como se você sai da base no início de TR? Apocão, mas o meu amigo falou, eu saio da base, sai da base fazendo o que quiser. Isso está aqui, tá? Isso está aqui, beleza? Isso está aqui, certo? O modo como cada. Ah, eu quero. Cadê o Rush B? O Rush B está aqui também, tá? Está dentro desses 4 segmentos que são tática, default livre, default com objetivo e uma play pescada. O cancelar eu coloquei aqui porque em todas essas 4 pode ter um cancelamento em, às vezes, até em 1 segundo de round. E você vai falar, pô, você tá de sacanagem. Às vezes o capitão fala, galera, quero fazer aquela nossa explosão B. O que é uma explosão B? Tática, é uma tática. Rush é uma tática. Ah, mas o rush do meu time é cada um para um lado. Mas é uma tática. Você fala rush, todo mundo tá indo rushando. Ah, Pocão, mas o rush do meu time tem um cara que baita e não rusha. Ele não tá fazendo a tática, o que é grave, né? Você não seguir, e a gente vai chegar na parte, né, de cada uma, né? Você não executar, porque a única coisa que você sai da base com 100% combinado, ou assim tem que ser, é a tática, né? Mas vamos com calma. Se o cara cancelar, já saiu do início de round. Ah, muitas vezes o cara vai cancelar um rush e fazer uma default, tudo bem, mas você já perdeu algum tempo, você já perdeu alguma bomba, então você já saiu um pouco do início de round, beleza? Então vamos lá, galera. Tática, como o nome já diz, é algo tático já, é algo em que os jogadores todos, ou a grande maioria deles, já tem algo definido. Apocão, o rush é uma tática? Óbvio que é, né? Inclusive, os rushes de times prós são lindas táticas de se ver. Então, o rush A da Nuke,
Pô, tem times que é lindo ver o cara molotovando em cima da casa, suporte, o primeiro entrando pra dentro, o segundo entrando pra fora. Tática, galera, nada mais é do que tudo que compreende algo que fica meio que robotizado, vamos dizer assim. Apocão, então, rush, a explosão, um exec de 1,30 é tática? Claro que é, você aprendeu. Mas existem táticas, isso é bem importante pra gente quando for falar de CT, existem táticas, por isso que eu coloquei o cancelar aqui, existem táticas que podem ser realizadas no final do round, certo? E isso você vai ter que fazer um princípio antes, isso aqui entraria na nossa aula como finalização, tá? Mas vai chegar essa aula, mas você também pode, vamos supor que eu chego para você e falo, galera, faltando 40 segundos, eu vou executar a da Mirage. Eu preciso de tal e tal bomba. Isso é uma tática? É uma tática. Se ninguém fizer nada o round inteiro e preparar esse exec, eu coloco isso como tática. Se antes dessa tática você tiver um domínio meio, se antes dessa tática você... Aí vai entrar diferente, certo? Isso aqui, galera, Pocão, tudo bem, mas pra que me interessa entender se é tática, se é default, se você tá chamando de tática ou de finalização? Eu quero saber de ganhar. Pra que te interessa isso? Para o que é o objetivo da nossa Poco Academy. Para você saber fragmentar o jogo e você saber melhorar, saber entender o que você precisa melhorar, certo? Então, meu amigo, Apocão, se minha tática tá boa, mas minha finalização tá ruim, opa, você tem um problema no começo ali, na sua default livre. Opa, então em vez de fazer livre, vamos fazer com objetivo? Ou opa, default com objetivo tá saindo ruim, certo? Então, aqui você vai conseguir analisar o seu início de round. Então, Apocão, eu tenho uma tática Rush B. Pô, ela é boa? Legal. Tá lá no seu playbook. Eu tenho 2 Rush B. Legal. Eu tenho uma tática split rápido na Mirage. É uma tática, né? Vou smocar janela, smocar liga, flechar, um cara da A vai fazer barulho A, 3 já vão começar a passar L, um cara da B vai pra B, o cara da A fez barulho, voltou pra B e a gente splitou. Isso é uma tática, tá? Você pode acabar entrando com até 1 minuto e 20, dependendo do que acontecer, mas você tá se padronizando numa tática. E aí, através do que você saber o que é tático, o que é default objetivo, o que é play, você consegue pontuar no seu playbook, né? Pô, isso aqui tá dando bom, isso aqui a galera já se ligou, isso aqui a gente precisa adaptar e por aí vai. Default livre, galera, nada mais é do que você ter uma liberdade grande no round. Normalmente, em times profissionais, isso é segmentado. Então, normalmente, 1-3-1, né? O 1 de uma ponta, o 1 da outra ponta e os 3 do bloco, eles têm liberdades livres. Mas, normalmente, você tem setado números. Às vezes, isso pode mudar. Ó, galera, vai 2 pra caverna, citando Mirage, vai 2 pra caverna e 3 domina meio. Livre. Vamos sentir o round. Isso é a default livre, tá? Se um cara no seu time falar, galera, faz cada um o que quiser, também, pra mim e pro jeito que você tá aprendendo, é considerado uma default livre. Agora, se toda hora que cada um faz o que quiser, um cara morre sozinho, você vai chegar e vai falar, galera, essa default livre aqui não tá boa, né? Vamos fazer uma default livre, mas fazendo 1, né, aqui e 3 ali, em vez de ser só um dominando o meio de qualquer jeito, né? Então a default livre vai trazer bastante liberdade. A default com objetivo, ela também é uma default, lembrando que é interessante pontuar que a ideia de uma default é você ter controle de mapa, tá? Por isso que é chamado de default, uma padrão. Então você vai padronizar ali o que quase todo mundo faz igual, você pode variar. Então, pô, em vez da overpass de 1 liga e 2 liga, em vez do overpass de 3 cima e 4 cima, ou 2, você vai variar. Mas o objetivo da default é você ter um controle de mapa e conseguir pegar informação de todos os pontos do mapa. Na maioria das vezes, como eu falei, você pode fazer uma default na Vertigo 3A e 2B e ninguém meio. Só que você não vai ter informação do meio, você vai saber disso e por aí vai. Então, a default é quando você vai dominar uma região e ter informação do adversário. Quando
Quando você fizer isso de forma livre, livre não é sair correndo de qualquer jeito, mas de forma livre. Você vai ver como que o adversário tá vindo. Então, pô, o adversário smocou o molotov aqui, ó, faz essa flash, prepara essa coisa. Ô, calma ali. Ô, estão batendo o meio da miragem. O cara da A, ele não sabia se ele ia jogar ou não. Mas se ele tem uma info de que estão batendo meio forte, agora ele pode querer jogar A. Por isso que é chamada livre, tá, galera? Você tem várias liberdades, eu não vou citar todas, porque aí é complicado, mas você já entendeu que é livre, né? Agora, se tiver muito livre, se tiver morrendo e o time não estiver indo bem, você tem que ajustar algumas coisas. Default com objetivo, tá, galera? Pô, simples também da gente entender que uma default com objetivo é uma default em que você vai com... Lembra, o que é a default? Controle de mapa e informação do adversário, certo? Basicamente isso, tá, galera? Coloca isso pra gente ficar na mesma página. Para que você faz uma default? Para dominar alguma ou algumas regiões e ter informação do adversário, certo? Muitas vezes essa briga vai ser nessa região. Por exemplo, eu quero dominar a banana. Eu devo, galera, 3 banana, 2 MF lá. Os 3 da banana. Pô, vamos dominar a banana aqui, né? Isso é uma default, mas o round pode ser decidido ali. Quando você vai esperando o adversário, eu vou colocar como livre. Quando você vai com um objetivo pré-determinado, ou seja, uma mini tática, eu uso essa default como default objetivo. Ou seja, por exemplo, se tem na Inferno, galera, vamos fazer agora aquele nosso domínio banana XXX. Não é o final do round, não é uma tática, apesar de ser robotizada, não entra como uma tática, porque você não vai entrar num bombe, mas é uma default com objetivo. Ó, galera, nós vamos fazer 4 meio na miragem, objetivo controlar o meio. Vamos fazer domínio esgoto no overpass, aquele nosso lá que a gente molotov, é uma default com objetivo. O time sabe qual é o principal objetivo ou os principais objetivos do round, tá? Play pescada, aqui é muito simples, né? Basta você ir ali, né? E pescar alguma pescada, alguma play de algum atleta e de algum cara que vai falar, pô, cara, eu vou fazer minha pescada palácio, erra a smoke da janela ali, tá ligado? Ou, desculpa, atrasa a smoke da janela aí, tá? Pô, tô chegando, faz a smoke. O cara faz a smoke, a hora que o AWP vai rodar, ele mata um. É uma play, porque você não sabe nesse momento, né? Você pode, se você tiver isso, já vira uma tática, né? Você falar, atrasa a smoke meio, eu vou pescar palácio e 3 estoura a caverna. Isso é uma tática. Você falar, galera, atrasa a smoke meio que eu vou tentar pescar o cara palácio. Isso é uma pescada, uma play. Ó, mano, prepara 2 flashes que eu vou tentar pegar o cara da banana. Isso é uma play, tá? Interessante dividir. Dividam nesses 4. Olha um jogo seu, ou se você não tem time e gosta desse conteúdo, pega um jogo da Fúria, um jogo da FaZe e divide. Divide. Pega lá. Pô, primeiro armado. O que o cara fez? Foi tática. Foi uma default livre, mas depois da default ele perdeu. Dane-se, só escreve. Você quer aprender, só escreve. Fez default, vai vendo e você vai entender um pouco mais, tá? Então vamos lá agora mais rapidamente, basicamente, sobre cada um. Tática, ela precisa ser muito bem executada e combinada. É inadmissível você ter uma tática com erros, né? Porque é uma tática robotizada, você tá só treinando isso. Então, meu rush B, eu preciso de 3 flash aqui, uma smoke aqui. Você tem que fazer isso certo. O primeiro cai, o primeiro... Tem que ser bem executado e combinado. Uma exec A tem que ser... Exec A com 4 molotov, exec A com 2 molotov. Você pode ter várias exec diferentes, mas você não pode errar. Criar variações dentro dela. Isso é para o alto nível, galera. É muito importante para o alto nível que você tenha variações. Por exemplo, o Rush B da Mirage. Eu tenho um Rush B que o primeiro cai, eu tenho um Rush B que o primeiro passa a van. Porque isso vai fazer com que o adversário que tá me estudando seja surpreendido. Dei um exemplo bem simples, mas, velho, várias variações que você pode ter dentro da mesma tática. Exec A da Nuke. Eu vou ter uma exec que eu vou entrar 3, 4 portas, eu vou ter uma exec que eu vou entrar 2, 3 casas, né? É essencial ter. Não pode ter um time sem nenhuma tática. Você pode ganhar jogos sem nenhuma tática, né? Pega um jogo da SK aí, campeã do Major, você vai ver jogos TRs que a SK ganhou o half inteiro só fazendo default. Mas é importante, é essencial que você tenha a tática, né? Ou para você usar de começo, ou para você usar quando você precisar.
pode ser lida pelo adversário. Então, isso é uma das coisas da tática. Quando você está usando ela muito, o adversário vai ver nas demos, o adversário vai se ligar, pode ser lida, né? Então, a tática é o mais fácil de ser lido pelo adversário. Então, você tem que saber usar esse balanço, saber trabalhar o melhor possível. Default livre. Reações diversas e dificultando o oponente, porque você tem várias coisas. Várias coisas podem sair de uma default livre e o oponente fica com muita dificuldade disso. Plays do bloco duplo individuais tem que ser treinada. Então não adianta você ter uma default livre, igual eu dei o exemplo brincando, e só falar, faz cada um o que quiser, e toda hora quer fazer o que cada um que quiser, de qualquer jeito. Porque isso, quando você chegar no alto level, não vai dar certo. Então, mesmo sendo uma default livre, você tem uma outra flash que o cara gosta que você faça para dominar meio, uma outra smoke que é importante fazer para anular um lugar de tal lugar que você quer ir, né? Em game leader e também o time inteiro com possíveis reações, galera. É importante, claro que isso aqui vai entrar pro meio de round, tá? Mas é importante e essencial, tá? Que o in-game leader e o time tenham as possíveis reações. Né? Porque, pô, chegamos, estamos fazendo uma default livre, domínio esgoto, matamos um cara esgoto. E aí? Matamos 2 esgoto. Porra, ô cara da B, smoke acima que eu já vou entrar, né? Então você tem que ter possíveis reações, né? Tô fazendo uma default fora na Nuke, matei 2 cara. Pô, cara de dentro aí, já fica esperto, vamos splitar. Ou não, acalma, né? Então você tem que ter possíveis reações e isso vai vir de acordo do treino e de acordo com você anotar. Usamos default livre. Olha como abre o leque. Porque você pode usar uma default livre e dar errado. Você pode usar uma default livre e nada acontecer. Você pode usar uma default livre e dar um pouco certo, muito certo. Errado, muito errado. E aí, anotando, você sabendo isso, você consegue ver, ou pelo menos melhorar onde está o problema, certo? Porque às vezes o problema não está na default livre. O problema está em como você vai continuar isso. Mas aí vai para a aula de mid-round, tá, galera? O domínio inicial precisa ser bom, né? Então não adianta ser uma default livre, ser de qualquer jeito. Ah, vou sair correndo meio no overpass e vou morrer toda hora. É uma default livre horrível, né? Precisa ser bom. Então você precisa ter, como eu falei, os caras do bloco, né? Dupla ou até mesmo individual, ele precisa estar atento, né? Ele precisa ter boas variações, ele precisa saber ter uma eficiência legal. E liberdade. A default livre traz bastante liberdade para você dominar algumas regiões, sentir o adversário e surpreender o adversário, ter muita variação, não deixar o adversário, né, confortável. Default objetivo, o domínio inicial já é setado. Também tem que ter variações. Dei o exemplo. Domina 2 caras, vamos dominar esgoto do overpass. Cara, você pode dominar com 2 pela liga, com 2 pelo canudo, você pode dominar com 3, você pode dominar com flash, sem flash. Tem milhares de coisas, né? Mas o domínio é setado. Pô, eu quero dominar banheiro do overpass rápido. Esse é meu objetivo. Também é setado, certo? Se tem overpass, mas né, cada um, aí você vai para todos os mapas. É uma mini tática, porém que deixa brechas para atitudes e reações. Ou seja, eu chamo de mini tática porque ela deixa algumas brechas para você ter liberdade individual. Você tem o objetivo, mas você também tem leve liberdade. Por exemplo, eu tô lá na Anubis e quero dominar a região da Ali, certo? Só que eu tô indo em 3 lá. Tem um cara marcando B lá, avançando, uma coisa e tem outro. De repente, cara, e outro marcando a saída ali do quadrado, né? No meio. De repente, eu vejo que tá batendo 3A. Um cara flechando e 2 avançando. E um cara tá batendo ali no meio, tá em cima do meio, que eu ouvi ele. Pô, esses 2 caras, eles podem acelerar uma entrada B, se eles quiserem. Pô, vamos colar. Um cara só, pô, vou tirar um X1 aqui. Eu sei que só tem um aqui. Então você tem liberdade para variações, tá? Sempre você tem liberdade no jogo, até numa tática, se você vê alguma liberdade. Pô, o cara tá carregando aqui. Vai lá e mata o cara. Mas eu quero dizer, você consegue entender que aqui você tem, né? Também tem uma liberdade, mas você tem um objetivo. Em game leader e time tem que ter esperto nas possíveis reações e o domínio fica mais forte do que uma default livre na teoria e na prática o domínio fica mais forte e o entendimento também fica mais forte, porque, velho, galera, vamos fazer uma default livre aí? Aí o cara fala, pô, vou dominar esgoto. A chance de você morrer e de não tá tão bom esse domínio é maior do que, galera, bora fazer aquela nossa default com domínio esgoto.
que todo mundo sabe mais ou menos onde vai cair a flash, onde cada um tem que olhar. Então você tem um domínio mais forte, um entendimento maior, porém com menos liberdade, né? Porque você vai já, pô, você sentir que queria subir liga. Ué, mas cara, o capitão passou pra eu dominar esgoto, eu não vou subir liga, né? Então você perde um pouco da liberdade, lembrando, claro, do cancelar, né? Você pode chegar e falar: cancela, cancela, capitão. Preciso subir liga, tô vendo uma oportunidade. Aí acabou o início de round, né? Plays, galera, como o próprio nome já diz, jogadas de um ou mais jogadores, basicamente são as pescadas. Gosto de dividir assim, pois você consegue entender o que precisa ser melhorado e adaptado em cada play, tá? Então, play é muito simples, tá? Play acontece toda hora ali, mas eu gosto de colocar plays aqui porque é importante, que às vezes, e é exemplo claro isso, às vezes você tá fazendo muita play e não tá saindo dela depois, né? Então tá tendo muita call de jogador, pô, eu vou pescar o cara da B, pô, vou pescar a caverna, pô, vou pescar palácio. E você tá jogando seu jogo com várias plays e o pós-play não tá dando muito certo. E aí, às vezes, você tem que voltar, né? Tem que falar, pô, galera, então calma aí, velho. Beleza, essas plays são legais aí, mas calma, não tá, né? Você tá indo pescar, quase nunca você mata, isso tá atrapalhando o meu domínio meio, isso tá atrapalhando eu passar tática, porque toda hora você quer fazer alguma coisa. Então, é importante que as plays sejam entendidas, tá? Beleza? A gente vai para um resumão depois, tá? Início de round de CT, beleza? Então a gente fez de TE, então tática. Sim, existe tática de CT, tá? Você quer um exemplo de tática de CT? Eu vou dar um exemplo bem padrãozinho aqui, tá? Mas bem simples, né? Aqui, ó. 4B segura smoke até 1,15 e depois 2B e 3A. É uma tática de CT, certo? Você vai sair da base sabendo que você vai em 4B, não vai gastar bomba. Se for rush, você vai segurar porque você tá em 4. Até 1,15, a partir do 1,15 você deixa os dois da B com 4 smokes e sai fora e fica em 3A. Uma batida, vamos bater liga da Overpass. Você vai sair, ó, nossa batida liga tem molotov em tal lugar, smoke. É uma tática, tá? Você começa ali com uma tática. Obviamente que normalmente as táticas de CT, elas dependem do TR, mas você coloca como tática, certo? Default objetivo, eu dei um exemplo. Vamos ganhar o controle do meio. Então, default objetivo é uma mini tática, igual é de TR, tá? Então, objetivo, vamos ganhar o controle do meio. Galera, Mirage, 1-3-1, C da A e C da B, ficam espertos. Nós três, nós vamos controlar meio. Então, velho, Molotov carroça, isso aqui, desse jeito e tal, sei lá o quê. Quando você divide isso da tática? Quando você só tem um bloco interessado nisso. Quando for uma tática, normalmente você tem os 5, né? Então, velho, é o seguinte, nós vamos fazer domínio meio em 3, você da A tem que gastar smoke assim, aí já é uma tática. Mas se assemelha e dá pra você entender, dá pra você dividir, porque às vezes, cara, os dois caras da A do Overpass vão bater, os dois caras de fora da Nuke vão bater. C na B e C na A ali, você não tá fazendo nada que combe com eles. Então é uma default com objetivo, né? Agora, se você tá fazendo algo bem combado, opa, o cara da A vai estar em cima da casa, o outro do lado do duto, porque se a treta estiver fora, esse cara vai sair fora também e vai ter mais um pra ajudar. Você já tá fazendo uma tática geral, certo? Mas no CT fica um pouco mais parelho, né? Default livre, nada mais é 2-2-1 e cada dupla se vira. Quando eu coloco se vira, parece que é full troll. E parece que a galera não usa isso, mas isso é o mais utilizado, tá? Por muitos times, isso é o mais utilizado. O cara sai da base, ó, galera, agora vamos. O capitão fala, vamos 3,5. Ó, agora vamos 2,5, padrão. Agora vamos 1. Ó, vai só você o AW meio, 2A e 2B. Vamos ficar forte pras pontas, 2A e 2B. Cada um se vira. A dupla da A tem que se virar, a dupla da B tem que se virar, e o cara do meio, ele sabe onde é que tem 2 em cada lado, mas ele vai ter que se virar também. Então é livre. Se o cara do meio, a AWP, achar que pode matar o Simple, várias vezes ele tá sozinho, meio de Alp, e ele tá lá picando, né? Então é uma default livre, é meio que cada um que cuida do seu bombe. Não precisa ser necessariamente o 2-2-1, tá? Pode ser o 1-3-1, pode ser o 2-0-3, né? Do tipo, vai 2B e vai 3A. O capitão fala isso, ó, vamos 3A agora e nós vamos em 2B. Beleza, cada um vai se virar, cada um vai fazer a sua play, tá? Muito utilizado isso, e na minha visão isso tem que ser menos utilizado, tá?
eu acho que a gente tem que utilizar a default livre sim, mas um pouco menos. Porque quando a gente consegue ter no jogo coisas que combam o time inteiro, ou a maioria do time, ou seja, tática e default objetivo, é importante, porque a gente sabe até os tempos de guardar a bomba, né? E muitos times bons usam mais a default objetivo e a tática até de CT, tá? Plays e pescada, a mesma coisa, né? Plays e pescada, a mesma coisa. Pô, vou pescar palácio de CT com alguém olhando caverna, né? Play, tá? Né? Ou ninguém olhando caverna, é uma play que eu vou fazer, mas é interessante você também anotar essa play exatamente por causa disso. Pô, toda vez que eu vou pescar palácio, alguém entra caverna maroto alto que me mata. Pô, então minha play não tá mais dando certo, cara. É interessante que a hora que eu for pescar palácio, alguém faça pelo menos barulho caverna, certo? Então por isso que é importante dividir, beleza? Na minha visão. O CT ele entra com uma coisa a mais, que são reações, adaptações e protocolos. Aí você vai falar para mim, pô, Pocão, mas reações, adaptações e protocolos são coisas de mid-round. Mais ou menos, por isso que eu coloquei aqui. Você vai saber exemplos de reações, adaptações e protocolos na prática, nas aulas de reações, adaptações e protocolos. Porém, já é interessante que você saiba aqui, porque muitas vezes isso vem pré-round, né? Pré-round. Então, galera, estou 2-1-2 na miragem. 2A, 2B e 1 meio. Se o meu meio falar que é batida forte da meio, os dois da A vão vir pra liga e um da B vai vir pro L e nós vamos bater 4 meio. Praticamente é um início de round isso daí, certo? Por isso que é importante reação, adaptação e protocolo ser conversado como início de round. Pô, Pocão, estamos fazendo uma batida fora da NUC. Se ficar 3x5, a gente vai 3 cara pra B. Isso já é um protocolo. Combinado antes, porque nós vamos bater 2 cara fora muito forte, certo? Pô, Pocão, vamos brigar fora da NUC. Se ficar um 4, se ficar 5x3 pra nós, dane-se. Se ficar 3x5, dane-se. Mas se ficar 4x4, a gente conseguir recuar, a nossa próxima adaptação vai ser um secret. Então, você conversa, tá? Você conversa sobre as adaptações, tá? Aqui eu esqueci de apagar, peço desculpas, tá? Que basicamente são pescadas, não são pescadas, tá? Isso aqui tá errado, tá? Cancele isso daqui, tá? Eu acabei deixando isso daqui do outro, né? Reações, adaptações e protocolos, eles são muitas vezes, e os melhores são conversados antes, tá? Então você já tem no seu playbook pré ali. Então você sai da base, porque às vezes o jogador esquece, né? Às vezes o jogador esquece. O jogador tá fazendo uma play pescada dele, tá ligado? Ele vai pescar palácio. Só que a hora que ele chega palácio lá, ele tá lá parado mirando palácio, os caras do meio mataram 3 TR. Aí, em vez dele aumentar a pescada, talvez ele possa diminuir, né? Então essas são reações, adaptações e protocolos que o CT tem que ter. Pô, eu estou fazendo uma tática na miragem, 2B, 2 meio e 1 aba CT. Se os caras fizerem uma entrada A, eu vou dar clear rato, clear meio e vou começar o retake. Isso já é uma adaptação de início de round, tá, galera? Então já é legal você conversar sobre isso, beleza? Porque isso vai fazer seus jogadores serem mais espertos, tá? Você tem reações de TR? Tem. Tem adaptações de TR? Tem. Mas as adaptações, protocolos e reações de TR dá mais pra gente separar no mid-round, tá? Porque normalmente o TR ele vai se adaptar muito com vantagem. Com desvantagem, o CT vai continuar do mesmo jeito se o CT estiver na vantagem. Agora, se o TR estiver na vantagem, aí sim. Então você consegue segmentar para mid-round. O CT não. O CT, às vezes, ele vai ter que reagir, adaptar e protocolar sem ninguém ter morrido. Só por alguma coisa que ele ouviu, tá ligado? Então é interessante, beleza? Galera, eu tento fazer o mais curto possível. Olha só, eu fiz um conteúdo simples, tá dando meia hora, mas é o que é. Resumo então, galera, ter uma playbook completa. Apocão, meu time só usa tática. Olha esse conteúdo e tenta melhorar. Apocão, meu time só usa default livre. Olha esse conteúdo e tenta melhorar. Tenha uma playbook, você já sabe dividir os inícios de round, agora você sabe dividir várias formas de se começar um round, né? Diferentes tipos de times e, consequentemente, diferentes preparações.
nada mais é do que isso, né? Quando eu ia jogar com um time que eu era muito favorito, eu tinha uma preparação muito diferente. Eu fazia um treino semanal ali muito diferente. Por exemplo, quando a Boom, eu focava muito em partes livres individuais. Pra gente ter um bom leque. Quando a gente ia jogar contra um time que a gente não era tão favorito, opa, aqui dá pra entrar mais antitática. Porque eu sei que esses caras são favoritos, eles não vão mudar muita coisa. Quando você vai jogar com um time que você já jogou 8 vezes, opa, acho que a Isurus, na época, já sabe defender nosso domínio meio. Galera, eu tenho 2 EZQA nova pra gente fazer. Pô, EZQA a gente não usa tanto, né? Mas vai usar nesse jogo. E aí usa, você entra. Você tá na good. Então você tem que ter esse leque pra ser um time que sabe variar. Ah, Pocão, mas dá pra ganhar só com alguma coisa? Jogos dá, campeonatos não. Então tá aí o exemplo da FaZe. Você vai olhar a FaZe, a gente faz uma parte prática, tem tudo. Tudo isso aqui que eu falei tem. Ah, mas a FaZe usa mais default livre, mais play pescada. Concordo, concordo. CT principalmente, mas ela tem também tática de CT. TR ela já tem bastante tática, certo? Mas ela também tem defaults livres, certo? Então tem bastante coisa, né? Anotar o playbook sempre ajudará a resgatar algo antigo que pode voltar a ajudar o time. Galera, pra finalizar pô, Pocão, isso é trabalhoso? Pra caramba. Pra caramba, tá? Pra caramba. Beleza? Porém, tá? É algo que é muito necessário. Porque quanto mais você tiver a cultura de fazer isso, mais você vai ter coisas interessantes pro seu time. Quer um exemplo? A gente tá vendo execs A da Nuke que eu tô falando, feitas em 2020. Eu tava falando da exec A que decidiu um campeonato na Mirage, não foi título, né? Mas que decidiu um jogo na Mirage, que ajudou muito, que era uma tática que a gente chamava de Party Astros em 2018 ou 2019. Que era basicamente uma exec A 2 tempos, né? Você executa A, depois de dentro da A você executa pra dominar jungle. A gente chamava de Party Astros porque os caras faziam toda hora essa tática, né? Então, você anotar, às vezes coisas antigas passam do meta e depois voltam como surpresas, velho. Então é muito importante, na minha visão, esses 4 pontos. Sua playbook tem que ser completa, eficiência estatística para melhorar. Então você precisa olhar, falar, pô, Pocão, a gente, pô, galera, a gente tá fazendo muito essas táticas, mas nunca entra, cara. Vamos tentar jogar diferente, uns 2, 3 treinos para ver como é que sai. Diferentes tipos de times e, consequentemente, diferentes tipos de preparação, o que é um combo, né, de você ter uma playbook completa com eficiência estatística o melhor possível. Óbvio que, né, você pode usar algo 90% que deu certo no treino e não dá certo no jogo, isso faz parte, né? Mas se você tiver um geral de o que está acontecendo no seu time, você vai ter uma boa ideia. E, na minha visão, anotar sempre esse playbook, sempre deixar anotado. Até porque é a evolução do esporte, né? É a evolução do esporte. No finalzinho, né, da minha carreira como coach, ninguém sabe muito isso, né? Porque a gente estava jogando campeonatos de muita facilidade, né? E até os campeonatos difíceis ali, né, no final também da época do último MBR, não deu certo, mas eu não acho que não deu certo por causa disso. Eu distribuí, né, durante algum pequeno, curto período de tempo ali antes de eu parar, porque eu fui melhorando. Hoje em dia eu tô muito melhor do que eu era 2 anos e meio atrás, né? Eu distribuía meio que um livrinho pré-jogo, né, de algumas coisas que eu achava que o meu jogador precisava saber antes do jogo. E nisso eu colocava algumas partes do playbook que eu achava que era importante. Eu conversava com o capitão e colocava um pouquinho ali do playbook. Então, ó, galera, ficar esperto pra forçado EZQA, nosso, né? Forçado EZQA segundo tempo. Para que antes do jogo eu desse uma lida e a galera se relembrasse. Não eram todas as táticas, isso é impossível fazer. Isso é utopia eu dizer fazer que o jogador vai decorar todas as táticas. Mas às vezes ele vinha esperto com algumas coisas. E hoje em dia a gente já vê times com playbook ali, né? Que aí nem precisaria disso, do próprio cara chegar e falar, galera, fica ligado, próximo round eu quero fazer aquela EZQA. Galera, fica ligado, eu quero fazer aquele default, não é só pra tática, né?
Eu quero fazer aquela default com o objetivo que a gente vai dominar esgoto, né? Eu tô citando sempre o mesmo exemplo, mas é para ficar... Então, galera, eu acho que você ter anotado esse playbook é uma coisa que já passou do tempo, né? Como eu falei, é um trabalho difícil, mas acho que quem não tem já está ficando para trás, na minha opinião. Beleza? Finalizamos então o conteúdo longo ali. Esse calor de São Paulo, estamos de volta. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. É isso, tá, galera? É isso. Fiquem tranquilos que eu tô separando todas as dúvidas para fazer um episódio depois no fim respondendo e com a parte prática. A gente vai pegar um jogo e fazer uma parte prática. É que não adianta eu pegar um jogo agora para dividir só o começo de round. Tipo assim, só, esse round aqui é forçado, esse round é pistol. Eu quero pegar um geral e agora a gente já tem, né? Saber dividir o quantos rounds já tem e como começou o round. Agora o próximo conteúdo já dá pra gente pegar um jogo da FaZe e fazer uma análise prática. Valeu? Beijo a todos, tamo junto. Não deixem de comentar e deixar seu like, porque isso ajuda muito o meu canal. Fui!